sobre a relação paternidade do nosso Senhor. Esse tema paternidade de Deus é um tema muito precioso da parte do Senhor, que nós temos em abundância na sua palavra. Então, com a graça do Senhor, hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre isso. Quando estava orando ao Senhor com respeito a esse tema, 3 questões o Senhor suscitou no meu coração para que nós pudéssemos estar compartilhando com os irmãos nesta noite. A primeira questão que foi levantada pelo Espírito, uma nota muito específica, foi: qual é a nossa referência de paternidade? Ou seja, nós, quando pensamos nesse tema paternidade, qual é a nossa referência? Uma segunda nota, uma segunda questão que o Senhor levantou no meu coração, muito específico, é como Deus lida com os seus filhos. Então, a primeira nota, qual a nossa referência sobre paternidade? A segunda nota, como Deus lida com os seus filhos. E uma última nota que o Espírito do Senhor tocou no meu coração é sobre a responsabilidade dos pais com relação à salvação dos seus filhos. Então, esses 3 pontos, essas 3 questões, que com a graça do Senhor eu gostaria de abordar com os irmãos nesta noite. Então, eu penso que podemos começar pela primeira questão, mas antes disso, vamos ter mais uma pequena palavra de oração, onde os irmãos, um após o outro, podem estar orando ao Senhor nesse momento. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por mais esse fundamento da tua presença, Pai. Cremos plenamente na tua soberania sobre as nossas vidas, porque o teu filho amado nos comprou com o precioso sangue dele naquela cruz. Por isso nós te louvamos, ó Pai. Cremos, temos plena certeza que o Senhor está aqui no meio de nós. Nesse momento, o Senhor vai, através do teu filho, expor a tua palavra. Nós rogamos no teu Espírito. Use-o com graça, com poder, com discernimento, tudo aquilo que o Senhor quer comunicar a tua vida. E nos dê, Senhor, ouvidos espirituais para compreender a revelação que o Senhor quer a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, te louvamos nesta noite. Sabemos que Tu és grandioso, Senhor. Que todo o Teu propósito é nos fazer ter uma vida com o Senhor, nos conduzir a uma vida adequada com o Senhor. Senhor, é a Tua palavra nesta noite, Senhor. Transforme ela pelo poder do Teu Espírito em nosso coração, Senhor, para que possamos corresponder ao Senhor, a esse amor maravilhoso, porque Tu és grandioso, Senhor. Te adoramos e te louvamos. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida da tua igreja. Obrigado pela tua longanimidade conosco, Senhor, pelo teu infinito amor, Pai. Pela tua morte lá na cruz, onde o Senhor nos deu vida novamente, Senhor. E, Senhor, agora nós vamos abrir a tua palavra, Senhor, que essa palavra é de encontro com o nosso coração, Senhor. E que não saímos daqui só ouvindo, Senhor, mas praticantes da tua amada palavra. Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Senhor amado, queremos mais uma vez te agradecer por esse momento tão singular em nossas vidas. Temos o privilégio de estarmos aos teus pés, a ouvir a tua santa palavra, Senhor, que foi aberta. E agora agradecemos que o Senhor repreenda tudo aquilo que vier tentar distrair as nossas mentes, para que não possamos entender, Deus, tua palavra, Senhor. Repreenda todas as trevas, Senhor, em nome de Jesus, para que ao sairmos daqui, saiamos diminuídos de nós, mas cheios de Cristo Jesus, para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
primeira nota sobre as nossas referências sobre esse tema paternidade. Em termos práticos, quais são as nossas referências? Quando nós, e os irmãos que têm filhos, estão no dia a dia com seus filhos, buscando educar os seus filhos, eu acredito, e eu acho que tem uma certa razão com essa afirmação que vou fazer, que a referência dos irmãos na criação dos filhos foi a criação que os irmãos receberam dos seus pais. Quando estão preparando seus filhos para a vida, muitos valores que os irmãos estão transmitindo aos seus filhos, certamente foram aqueles valores que receberam dos seus pais. E aquilo que é positivo nesse processo, os irmãos certamente aproveitam dessa transmissão dos seus filhos. Aquilo que os irmãos viram que era negativo, os irmãos afastam. Mas, em grande parte dos casos, esta é a referência. Agora nós temos uma questão, irmãos, precisamos pensar um pouco. Nossos pais, quando nos criaram, eles tinham uma vida já ao Senhor, uma vida voltada para o Senhor. Nós, quando recebemos essas referências na nossa infância, nós recebemos referências de pessoas que tinham um caminhar com o Senhor, uma vida diária com o Senhor, que transmitiam aquilo que o Senhor concedia a eles no cuidado com seus filhos. Porque se isso não aconteceu, irmãos, eu acredito que com grande parte aqui dos irmãos que estão aqui, nossa referência quanto a valores, quanto a forma de criar e educação de filhos, é uma referência que nós recebemos naturalmente, não espiritualmente. Essa referência é uma referência natural, prestem atenção nisso. Não é uma referência espiritual. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de caminhar com os irmãos na palavra é vermos a paternidade segundo a referência natural. Uma paternidade segundo o mundo, segundo Adão e Eva. Então, abramos as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Irmãos, Gênesis capítulo 4, verso 17, vai nos trazer uma questão relacionada à paternidade muito interessante. Diz assim a palavra: e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Irmãos, essa cidade foi edificada, os irmãos podem ler depois o contexto em casa, numa terra chamada Nod. E a tradução específica para essa palavra Nod significa exílio, fuga. De quem Caim estava fugindo? Se os irmãos voltarem um pouco aí no verso 14, vão perceber que Caim estava fugindo de Deus. Caim estava em um exílio, apartado, foragido da presença do Senhor. Veja aí o verso 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Aí o Senhor coloca uma marca, faz uma promessa a ele. Mas viram ali? Da tua presença hei de esconder. Por isso note, para onde ele foi foragido do Senhor. E ali ele edificou uma cidade. E para homenagear o seu filho, ele consagrou aquela cidade com o nome do seu filho. Então essa é a primeira relação pai e filho que encontramos na concepção natural. Um pai que homenageia o seu filho, mas fundamentado no que, irmãos? Na terra do exílio, na terra da fuga de Deus. É lá que essa cidade foi edificada. É interessante
que antes da queda o homem não tinha cidade. E por quê? O que cidade representa? Vamos pensar aqui na nossa cidade de Ariquemes. Se eu disser para os irmãos segurança, as cidades, elas trazem uma sensação de segurança. O homem fez cidades para se sentir mais seguro. A cidade também está relacionada ao quê? Desenvolvimento, né? Preservação, autopreservação, sustento. Todos esses temas estão relacionados à cidade. Desenvolvimento social. Todos esses temas que eu estou citando para os irmãos estão relacionados à cidade. Segurança, sustento, desenvolvimento de relações, né, sociais e assim por diante. Cidade representa isso. Mas cidade nunca esteve no coração de Deus. Porque quando o homem estava no jardim antes da queda, ele não precisava de cidade. Então, sobre esse fundamento, nós vemos essa primeira relação, Caim e Enoque. Caim edificou uma cidade e homenageou o seu filho com o nome dessa cidade. Agora, essa prole, essa descendência, essa relação paternal e de filiação, segundo os conceitos naturais, ela vai se desenvolvendo. Aí no capítulo 4 mesmo, você vai ver que surge uma figura aí chamada, a partir do verso 17, você vai ver uma figura aí chamada Lameque. Veja aí, Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Metusael a Lameque. Essa figura Lameque também é muito importante porque nós estamos falando aqui sobre paternidade de Deus e paternidade natural, mundana. Porque o próprio nome desse indivíduo significa pobreza, pobre e sem esperança. Pobre e sem esperança. Esse é o significado do nome Lameque. E Lameque gerou 3 filhos. Os irmãos podem ver a continuação. E esses filhos desenvolveram algumas áreas específicas da sua vida baseado no relacionamento que tiveram com seu pai Lameque. Então o primeiro que nós vemos na lista aí foi Jabal. Está vendo aí? A figura de Jabal. E Jabal foi conhecido, irmãos, como o pai daqueles que habitam em tendas e que criam gado. É isso que ele recebeu do pai dele. Então ele se tornou o pai também. Pai dos que habitam em tendas e são criadores de gado. O que isso está falando? Uma autoprovisão. Isso é a tradução do que Jabal se tornou. Uma autoprovisão. Mas tem um segundo filho aí nessa lista. Os irmãos vão me acompanhando. 4:21. Você tem também o chamado Jubal. E esse Jubal, o que ele recebeu do pai dele, ele também desenvolveu. E ele foi conhecido como o pai daqueles que tocam flauta e harpa. Isso está relacionado ao que? Música, na verdade? Então, esse aí se tornou o pai dos que tocam harpa e flauta. Isso significa, irmãos, uma auto-alegria. Uma auto-alegria. Então, nós temos inicialmente uma auto-provisão. Depois, agora, nós temos uma auto-alegria. E, por fim, você tem a figura do Tubal-Caim. Está no próximo verso. Tubal-Caim, os irmãos podem ler aí nas suas Bíblias. Ele foi conhecido, ele se tornou o pai daqueles artífices que fazem instrumentos cortantes. Não é o que está aí? Você pode pensar que uma faca é um instrumento cortante, uma faca de cozinha. Mas também você pode pensar que espadas são instrumentos cortantes. Então, esse traduz uma autoproteção. Então, a descendência de Caim traduz uma autoprovisão, uma autoalegria e uma autoproteção. Tudo aquilo que o homem havia perdido. Irmãos, então esse é o primeiro aspecto para nós meditarmos, nessa relação paterna.
O que os irmãos, como pais, estão transmitindo aos seus filhos? Uma referência natural de paternidade, pai e mãe, né? Uma referência natural de paternidade vai transferir para os seus filhos a necessidade de que eles tenham a capacidade de se proteger, de se sustentar e de se autossatisfazer, buscarem uma satisfação própria. Porque um era pai de autoprovisão, pai de autoalegria e pai de autoproteção. Todos descendentes de Caim. Aquele que edificou uma cidade na terra do seu exílio de Deus, da sua fuga de Deus. Agora, irmãos, aqui em Gênesis ainda, essa questão vai evoluindo. No capítulo 6, o que nós temos? Nós temos uma mistura, né? Uma mistura que gera uma prole. Vamos lá, só para a gente ver rapidamente. Não quero gastar muito tempo com esse aspecto. Gênesis capítulo 6, você vai ver aí, a partir do verso 4 e 5, que diz aí: ora, naquele tempo haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Nós podemos pensar: nossa, mas que mistura fabulosa, os filhos de Deus. Alguns dizem que eram espíritos, anjos caídos, né? Mas o fato é que é uma mistura entre raças de filhos de Deus e filhos dos homens, e filhas dos homens. E gerou uma prole que eram varões valentes e de renome na terra. Poderíamos pensar, mas essa prole então glorificava a Deus. Veja o próximo verso, o verso 5. Viu o Senhor que a maldade se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Então aquela prole, aquela descendência, aqueles filhos destinados a serem varões de renome na terra, agradou a Deus? Se tivesse agradado a Deus, irmãos, seu coração não teria pesado, e ele teria se arrependido de ter feito o homem. Então aqui nós podemos, até pegando esse termo renome, é muito importante, né? Alguém conhecido, alguém reconhecido. Nós podemos citar, por exemplo, Gênesis capítulo 10, porque lá vocês vão ver uma outra figura interessante. Os irmãos querem ir lá? Para a gente só não citar, mas ler também? Gênesis capítulo 10, verso 8 ao 10. Diz aí: depois só um instante, perdão, capítulo 10, capítulo 10, não capítulo, eu falei 10? Perdão, então, eu estou me confundindo aqui, é o 10 do verso 8 ao 10, é isso mesmo. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Lá antes do dilúvio nós tínhamos os varões de renome, poderosos. Depois do dilúvio, como descendência de Cã foi o filho de Noé que foi amaldiçoado por ele, por ter exposto o seu pai. Noé amaldiçoou Cã, dizendo que ele seria servo dos seus irmãos. Então, como descendência de Cã, você tem Nimrod, homem poderoso na terra. Mas sabe quem foi esse homem? Ele iniciou um reino chamado Babel. E Babel, ela estava firmada sobre uma premissa. Veja o verso 10 aí. O princípio do seu reino foi Babel. Qual era a premissa desse reino Babel? Leia aí o verso 4 do capítulo 11. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, olha aí mais uma vez, e uma torre
cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Era um homem, esse Nimrod, era um homem poderoso na terra. E ele queria um reino para que tornasse o seu nome, e o nome daquelas pessoas, nomes célebres sobre a face da terra. Irmãos, talvez aqui nós possamos já fazer uma pequena reflexão. Será que o desejo do coração dos pais com relação aos filhos, a partir dessa referência natural de paternidade, não seja justamente isso que nós estamos identificando em Gênesis? Que meu filho seja um homem de renome sobre a terra. Tornemos o nosso nome célebre, sejamos poderosos sobre a terra. Você pode estar pensando aí assim, mas eu nunca desejei que meu filho seja alguém muito rico, né? Mas irmãos, você já deve ter pensado assim: meu filho precisa ser alguém na vida. Essa expressão ser alguém na vida, ela não traduz justamente isso daqui? Tornar o seu nome célebre entre os homens. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque as nossas referências de paternidade, elas estão vinculadas a uma referência paternal caída, segundo Adão e Eva, segundo Caim. Tornemos o nosso nome célebre sobre a terra. Talvez os irmãos estejam dedicando quase toda a sua energia, o seu tempo, os seus recursos, sejam quais eles forem, para que seus filhos sejam preparados para serem homens de renome sobre a terra. Agora, essa é a paternidade de Deus? É o que nós nos perguntamos. É o que nós agora vamos refletir um pouco. Então, a primeira nota, já podemos parar por aqui. Primeira nota que o Senhor desperte em nossos corações. Queremos uma paternidade segundo as nossas referências naturais? Porque se nós queremos, é aqui que elas vão nos levar. Prepararmos os nossos filhos para serem homens célebres e de renome sobre a terra. Homens de sucesso na sua profissão, nos seus casamentos, nas suas mais diversas relações. E aí nós vamos gastar energia e tempo para isso. Mas agora vamos para a segunda nota, a relação de paternidade de Deus. Primeiramente, para nós falarmos sobre essa relação paternal de Deus, nós precisamos pensar em dois princípios que regem não somente esse tema, mas todo o tema na palavra. Esses dois princípios são fundamentais. Um princípio está em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Eu vou, por a questão de tempo, eu vou citar para os irmãos. 1 Samuel 16, 7. Deus diz assim para Samuel. Posso falar? Deus não vê como o homem vê. Esse é o primeiro princípio que rege os temas concernentes à palavra de Deus. Deus não vê como o homem vê. Então nós analisamos bem que superficialmente como o homem lida com esse tema paternidade. E aí nós trazemos esse princípio. Deus não vê como o homem vê. Irmãos, não tente estabelecer um conceito de paternidade a partir das nossas experiências do que é paternidade. Eu quero estabelecer um conceito. O que é paternidade de Deus? Aí eu pego a minha experiência de convivência de paternal e falo, isso aqui que é paternidade de Deus. Né? Nós temos que tomar cuidado com isso, porque Deus não vê como o homem vê. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio está em Isaías. Isaías capítulo 55, verso 8 e 9.
seguindo uma mesma linha, Isaías vai dizer aí no capítulo 55, 8 e 9: os caminhos de Deus são mais elevados do que os do homem. Os pensamentos de Deus são mais elevados do que os pensamentos do homem. Então, o que Deus traçou sobre paternidade e o que Deus traçou sobre essa relação paternal é mais elevado do que nós podemos medir com os nossos conceitos naturais. Paternidade, esse tema paternidade de Deus, é um tema espiritual em primeiro momento, não um tema natural. Portanto, os caminhos e pensamentos de Deus sobre esse tema são mais elevados do que os caminhos e pensamentos do homem sobre esse mesmo tema. São dois princípios que precisamos da ajuda deles para compreender paternidade. Agora vamos falar um pouco sobre paternidade, talvez fazendo uma reflexão sobre a relação do nosso Pai Celestial com o seu Filho Jesus, o nosso irmão mais velho. E nós percebemos muito essa relação de Deus, do Deus Pai e do Deus Filho, nas orações que o Senhor Jesus fazia. Em algumas palavras que ele também proferia a respeito desse tema. Então, vamos a João capítulo 17. Vamos ler, eu vou citando os textos e vou fazendo menção para os irmãos. 17:10. Tudo ao Senhor Jesus na sua oração. Tudo o que tenho é teu. E tudo que tu tens é meu. Essa é a relação do Pai e do Filho. Pai, tudo que o Senhor tem é meu, Pai. E tudo que eu tenho também, Pai, é teu. Uma comunhão, irmãos, indissolúvel. Uma comunhão que não poderia jamais ser desfeita. A ponto de que o seu Filho que estava aqui na terra, sendo Deus, ele pôde dizer: o que meu Pai tem é meu. E o que o Pai tem? Nada mais, nada menos que tudo. Tudo. Mas essa oração ela avança. Eu quero só destacar algumas notas aqui. Veja aí o verso 13. Vou para ti. Está escrito aí? Agora eu vou para ti. E o fato do Senhor estar retornando ao Pai, veja o que esse verso continua dizendo: a plenitude da minha alegria. Não está aí? Vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Então a paixão, o amor desse filho era estar com o Pai. A plenitude, sabe o que é plenitude, irmãos? Vou dar um exemplo para os irmãos. Esse copo, ele está plenamente cheio. Vocês estão conseguindo ver daí? Não, né? Plenitude é você ir enchendo, 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 até não caber mais, chegar ao seu limite. Então, quando o Senhor fala, a plenitude da minha alegria é estar com o meu Pai. Esse filho, irmãos, tinha verdadeira devoção pelo seu Pai Celestial. Eu quero destacar mais alguns textos, depois a gente vai conversar. Veja aí também, avançando aí na leitura: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. A confiança desse filho no amor do Pai. Mas vamos avançar um pouco mais. Eu estou lendo a partir do verso 24, tá, irmãos? Desculpa, eu não falei para os irmãos. Veja o próximo verso aí. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E veja o próximo verso.
Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja, a fim de que o amor que tens por mim também esteja neles. Esses pequenos textos que nós acabamos de ler traduz o fato de que o Filho e o Pai, desde a eternidade, eles estão unidos em uma só vida, em um só Espírito. E nessa união deles, irmãos, eles geram algo que é difícil para nós compreendermos. Uma devoção tal que a vontade do Pai é a vontade do Filho, e a vontade do Filho é a vontade do Pai. E gera também isso que o Senhor Jesus expressou: o meu Pai me ama e eu amo Ele. Um descanso nesse amor que não pode ser tocado por nada externo. Essa é a atmosfera da qual o Senhor nos quer introduzir quando nós falamos sobre a questão paternidade de Deus. Abra um texto em Mateus. Mateus capítulo 11, verso 27. Onze 27 de Mateus. Tudo me foi entregue por meu Pai. Lembram lá na oração sacerdotal que diz? Tudo que eu tenho é do meu Pai, e tudo que meu Pai tem é meu. Aí o verso continua aí, Mateus: e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então essa é uma esfera de relacionamento e conhecimento da qual nada na criação pôde tocar e nem compreender. Pense nos anjos, criaturas elevadas, com grande poder dado por Deus. Eles não podem tocar e conhecer essa esfera relacional e paternal, de que tudo que o Pai tem é do Filho, e tudo que tem do Filho é do Pai, e eles se conhecem a ponto de que em Hebreus vai ser dito assim: Ele é a expressão exata do ser de Deus. Hebreus capítulo 1. Então, nesse ato de